Saudação fraternal a todos, e que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser com cada um de nós hoje e sempre. Voltemos novamente nossos olhares, nossas atenções para este livro chamado O Perispírito e Suas Modelações, um livro escrito por Luiz Gonzaga Pinheiro. E vamos novamente no capítulo 40 de título Os Amputados. Digo novamente porque em vídeo anterior do estudo deste livro, nós já avançamos neste capítulo 40 e percorremos perguntas e respostas que nos auxiliaram em muito a conhecer um pouco mais sobre esse tema, a questão dos amputados, mutilados e a relação corpo físico e corpo perispiritual. Um vídeo importante e recheado de informações. Se você ainda não conheceu este vídeo, aconselho, busca aqui no canal. O título é Amputados e Mutilados e lá a gente meditou sobre muitas informações. Vale a pena. Mas voltando aqui agora, no final desse capítulo 40, nós temos aqui um relato muito legal. Um relato importante que nos apresenta mais informações. E ele dá conta de um acidente aéreo ocorrido em 1982, quando um avião da VASP acaba por colidir com uma serra na região metropolitana de Fortaleza. A Serra da Aratanha. Era o voo VASP 168, junho de 1982, onde 137 pessoas desencarnam juntas. Um desencarne coletivo. 137 vão falecer nesse acidente. E aqui nós temos informações sobre as questões físicas e espirituais que nortearam, que orbitaram esse acidente. Então vamos ver o que a gente pode aprender sobre esse acidente terrível e trágico. E ninguém fica feliz com um acidente desse. Mas vejamos. Esse caso refere-se a um espírito que desencarnou naquele acidente de avião aqui na Serra da Aratanha, quando os corpos dos tripulantes, dos ocupantes, foram fragmentados, tirados nas redondezas. Então, esse foi o estado em que ficaram os corpos físicos, fragmentados, mutilados, quebrados, de todos os ocupantes. Pergunta então. Eu tenho dois corpos. Um corpo físico material. Esse ficou fragmentado, quebrado, mutilado, destroçado. O meu corpo perispiritual, que acompanha sempre meu corpo físico, num caso como esse, ficaria como? Também se quebra, se fragmenta, se mutila. Como fica? O corpo perispiritual de uma pessoa ou de ocupantes, tripulantes de um avião que bate contra uma serra, uma montanha, um morro. Pergunta importante. O instrutor, então a gente tem um médium e tem um instrutor, que é um desencarnado, que está orientando ele nesse desdobramento. Então o médium está vendo essa cena. Já aconteceu. Mas ele volta lá atrás e ele vê o que aconteceu. Porque o que aconteceu em 1982 repete-se nos acidentes aéreos que acontecem na atualidade. Não muda. Porque o ser humano não mudou ainda. Então vamos ver aqui. O instrutor afirma que alguns passageiros, eles se libertaram do corpo físico sem nenhum contratempo, devido a créditos que possuíam. Importante isso. Um grupo, então, de passageiros imediatamente
se desligam, perdão, do corpo físico. Eles nem ficam retidos, eles nem veem o que aconteceu. Imediatamente eles são retirados. Por quê? Em qualquer acidente em que falecimentos, desencarnes coletivos acontecem, ali estão presentes imediatamente equipes espirituais para acolher, para auxiliar, para prestar socorro àqueles que estão desencarnando. Eles prestarão socorro a todos? Não. Só aqueles que têm créditos, méritos, conquistas. Nem todos serão auxiliados. Então aqui a gente já tem um grupo que imediatamente ocorre o acidente, eles são retirados. Eles não vão registrar aquela cena dantesca, porque é uma cena que eu que vos falo, não tenho condição de acompanhar. Eu não consigo ver corpos destroçados, corpos quebrados, corpos machucados. Não tenho estrutura. Então, esses que são retirados, eles nem observam o que restou de seus corpos. Então é o primeiro grupo. Outros, um segundo grupo, permaneceram ligados aos restos mortais por horas ou por dias, tempo exigido para se libertarem das energias vitais grosseiras a que estavam acostumados. Olha aí, segundo grupo. São aqueles materialistas, são aqueles que negam, que fogem da realidade espiritual, que vivem a mentira, a ilusão. Esses ficam lá. Por quê? Porque tudo que eles querem, pensam e desejam são questões físicas materiais. As equipes não têm permissão de retirá-los de lá. Por quê? Porque eles estão ligados à matéria, são materialistas. Deixa lá. Horas, dias, semanas, meses, anos, se for preciso. Horas, por que não? Não é lá que ele quer ficar. Ele não cultuava tanto o corpinho, ela não cultuava tanto aquele corpinho. Deixa lá. Ora, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, já nos disse Jesus. Então, onde está o meu tesouro? Onde eu coloco minha energia, minha força, minha dedicação e tudo o que eu penso e desejo? É ali que eu vou ficar retido. Então, o segundo grupo fica. E esse sofre, hein? Porque esse grupo, ele vai sim acompanhar o que aconteceu com o corpo e o que acontece com o corpo físico em um acidente desta dimensão, Senhor amado. Senhor. Outros ainda, e a gente vai para um terceiro grupo, procuraram o autoanestesiamento. Dormir sono profundo e demorado, sem vontade de acordar e de enfrentar a realidade sofrida. Então, uma terceira parte finge que está dormindo. Finge que morreu. Não quer observar, ver, conhecer, não tem mérito para ser auxiliado e procura, então, a ilusão, a mentira. Anestesiamento. 3 grupos distintos que estavam juntos dentro do avião, indo do ponto A ao ponto B, mas não chegaram no ponto B. Por que então essa distinção? Por que um grupo é auxiliado, o outro não, o outro busca uma saída pelo anestesiamento mental? Vamos aqui. Livro
o céu e o inferno, de Allan Kardec. Vamos na segunda parte, capítulo 1, o item, título na verdade, A Passagem. E aqui nós temos muitas informações a respeito de como se dá a passagem de uma margem para outra, de um plano para o outro. Ou seja, do plano físico ao plano espiritual, quando a gente desencarna. São muitas informações. Vamos rapidamente aqui no item 8. Veja o que nos é orientado. O estado moral do espírito é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade do desligamento entre espírito e corpo. Repito, tenha atenção aqui. O estado moral do homem é a causa principal que influi sobre a maior ou menor facilidade no desligamento. Quando a gente desencarna, há necessidade de haver desligamentos no plural. Existem conexões que unem o corpo físico ao corpo perispiritual. Conexões no plural, não é uma só. Há uma que é a principal, que é o o cordão fluídico ou cordão de prata, se preferir, perdão. Então você tem o cordão fluídico ou o cordão de prata. Esse é o principal. Mas existem pequenas conexões que unem físico e perispírito. Essas conexões precisam ser desconectadas, desligadas. Equipes especializadas cuidam disso. Alguns espíritos, alguns homens, mulheres elevados, eles por si mesmos fazem essas desconexões, esses desligamentos. Por uma questão natural, não é que ele vai se desligando mentalmente. Solta aqui, solta ali, não. É um processo diferente. Vamos estudar isso num vídeo específico. Mas existem sim aqueles que não precisam das equipes. Me dê um exemplo. Dou um exemplo, claro. Francisco Cândido Xavier. Não precisou de ninguém para desligar nenhuma conexão, nenhuma ligação. Ele foi aos poucos se desprendendo da matéria e foi ascendendo ao plano espiritual. Um exemplo só. Mas a maioria de nós precisa dessas equipes para que elas vão ali atuando, vão trabalhando e desconectando. Essa desconexão pode ser mais fácil, mais suave, mais rápida ou não, a depender do estado moral que eu apresento. O que é o estado moral? É o conjunto de ideias, de pensamentos, de comportamento, de caráter que eu trago dentro de mim. Então aqui o primeiro grupo estava nessa questão moral bem tranquila, bem apaziguada, bem equilibrada. Então eles são retirados. O segundo grupo não. Estado moral mais deficitário. E aí eles ficam retidos. E o terceiro, então, é aquele que nem coragem tem de enfrentar. Então, esse está então mais abaixo ainda. Porque eles não têm culhão de, olha, aqui eu estou nessa situação, vamos ver o que vai dar. Não. Ah, não, eu me recolho, finjo que eu estou lá dormindo, fecho o meu olho e quero saber de nada não. Então, uma situação abaixo. Esse terceiro grupo. Ele continua. Os que não encararam a morte com pavor
por possuírem certa paz de consciência, mesmo de corpos físicos explodidos, breve se restabeleceram. Rapidamente eles se restabelecem, porque eles trazem uma maturidade espiritual, um entendimento diferente daqueles outros. Esse irmão que estou observando, e aí o médium vê um espírito no meio dos que ficaram, esse que eu vejo, ele está totalmente alucinado. Esse é o estado mental dele, alucinado. Esse espírito vê os pedaços do seu corpo pendurado em árvores. Por isso que eu disse que eu não tenho condição de entrar num lugar desse, como os bombeiros entram, né? O pessoal do resgate e tal. Tem lá um rim jogado aqui, uma perna pendurada ali, olho caído aqui. Meu Deus! Restos mortais dos corpos. E aquele cheiro. Deixa fora disso, né? Então esse espírito, ele está vendo partes do corpo dele pendurado em árvores. Na confusão mental em que ele se encontra, sente-se fragmentado e ao mesmo tempo vivo. A dualidade, ou o paradoxo. Esse espírito está se sentindo vivo, como nós aqui, como nós. Mas como ele se sente vivo e observa o corpo fragmentado? Como ele não tem o entendimento, por isso que a gente precisa estudar, pessoal. Por isso que a gente precisa ler um livro como esse aqui, O Céu e o Inferno. Em breve teremos um vídeo sobre a passagem. Vamos fazer um estudo sobre esse capítulo. Para que quando acontecer com a gente, porque olha, não sei se te avisaram. Lamento te informar, mas você vai desencarnar. A passagem vai acontecer novamente para ti, para mim e para nós. Porque nós já passamos de uma margem à outra, olha, mais de 500 vezes. Certeza. Mais de 500 é certeza. Vai acontecer de novo. Como vai se dar o meu desencarne? Minha morte física? O meu falecimento, o meu óbito, como vai ser? Tranquilo, suave? Vai ser drástico, dramático, num acidente? Vai ser de repente? Como é que vai ser? A gente não sabe. Está anotado, está registrado, está na minha programação, no meu programa, na minha ata de reencarnação. Meu programa reencarnatório. Está lá. O tempo, é o período que eu vou desencarnar. Não o dia exato, a hora exata. Não. Mas está registrado o tempo. Daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, daqui 1 hora. Como vai se dar? Ao estar de frente com esse momento, eu vou estar lúcido ou eu vou fugir? Autoanestesiamento. Não vou fugir. Não. Como é que vai ser? Então eu pretendo enfrentar, passar por essa passagem de uma maneira lúcida. Eu pretendo. Tenho esse ideal. Só vou conseguir se eu estudar, se eu conhecer, se eu entender, se eu introspectar o ensinamento. Por isso que a gente está aqui agora. Esse homem não. Paradoxo. Eu estou vivo, mas meu corpo não pode abrigar uma vida como ele se encontra agora. Então como é que eu vou entender isso? E aí o cara, fica muito louco, alucinado, pirado mesmo. Esse espírito põe a mão no corpo, sente falta e sente a falta dos pedaços. Está faltando parte do corpo. Procura entre os corpos, os seus órgãos. Ali, por exemplo, está o fígado. Acolá está a perna. Os mentores
a equipe que auxilia lá, colocam a mão sobre a cabeça desse espírito. Ele então adormece, porque ele está ficando cada vez mais alucinado. Vamos dar um calmante, aqui a gente toma remédio. No plano espiritual, o mentor vem e põe a mão. A energia dele, a força dele, força mental, faz com que aquele espírito, que é um grau abaixo do mentor, caia no sono, se anestesie, se acalme. Então ele cai no sono, adormece. E então, que coisa interessante. E agora é muito interessante mesmo. Os pedaços que estavam separados do corpo desse espírito, porque vamos lembrar do vídeo anterior, eu sou o que eu penso. Eu sou o que eu penso. Eu sou resultado do que eu penso. Então, no plano espiritual, o pensamento tem força, a mente tem força. Se eu imaginar que eu sou uma cobra, eu me torno uma cobra. É simples assim. Simples assim. Porque o meu pensamento tem poder. Esse homem, que vê o corpo dele, os pedaços, né, do corpo dele jogado aqui e acolá, ele entende que ele está assim. Mas quando ele dorme, as partes separadas se reúnem, se juntam. Tudo que está separado se reúne. Não fisicamente, tá? Não fisicamente. No perispírito. Porque ele vê o perispírito como ele vê o corpo, fragmentado. Quando ele dorme, as peças, como imã, as peças do corpo, claro, os pedaços se reúnem. Os pedaços voltam a se unir. Porque a mente apaziguou e o estado normal do espírito é completo, não é faltando nada. Quando a mente perde o comando, o corpo, de uma forma automática, fica perfeito. Todas as partes se reúnem. Mas, quando ele desperta sobressaltado, as partes reunidas se separam. Ficou fácil entender agora, né? Quando a mente fica em paz, equilibrada, harmoniosa, o corpo fica harmonioso. Quando a mente se desequilibra, o corpo desequilibra. É como se ele explodisse a cada vez que se lembra do fato. Toda vez que ele adormece, o corpo se restabelece. Ele acorda, o corpo como se explodisse. O braço vai para lá, a perna vai para lá. Porque é a mente dele que comanda. E a tua mente comanda o teu corpo. Agora eu pergunto, se você não lesse esse livro ou assistisse esse vídeo, saberia disso? Saberia do poder da mente? Saberia. Isso que eu estou dizendo aqui é ensinado lá na escola, ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, PhD e o caramba 4. Que tem muita gente que entende de muita coisa. Mas sabe isso? Que é o básico? Que é o poder da mente? Só para a gente ir pensando. O tratamento neste caso será mais mental que artesanal, pois é inútil unir os órgãos sem a pacificação da mente. A primeira batalha é convencê-lo de que está vivo. Vai ter que convencer esse desencarnado que ele está vivo. Olha o trabalho que a gente dá, pessoal. Você também quer ficar dando trabalho aos outros? Porque é ridículo isso, desculpa, é ridículo. É patético
uma pessoa que desencarnou não entender que ela continua viva. É patético. O espírito não vai acreditar que está vivo, mas isso irá persistir, ou seja, como uma espécie de lavagem cerebral, vão continuar ali trabalhando nisso nele até que fique convencido de sua imortalidade. Vão ter que convencer esse ignorante que ele é imortal. Ah, pelo amor de Deus, gente. Haja paciência, né? O trabalho será longo, o trabalho será árduo para ele, que é materialista. Acredito que com essas observações podemos concluir que Paulo de Tarso, e eu trouxe essa informação lá no vídeo anterior, mas vamos passar por ela de novo, por que não? Paulo de Tarso, detentor de muitos méritos, conhecedor do perispírito, aqui chamava de corpo espiritual, perispírito, Paulo de Tarso chamava de corpo espiritual. André Luiz chama de psicossoma, ou psicossomático, tem vários nomes, né? Missionário e espírito de elevada hierarquia, não levando nenhum pavor do gênero de morte a que foi submetido. Paulo de Tarso não tinha medo da morte. Você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, isso é um problema, tá? Você precisa urgentemente trabalhar isso. Porque o medo vai trazer consequência. Paulo aqui não tinha. Tanto pelo poder mental que possuía, quanto pelos conhecimentos adquiridos, teve o seu perispírito imune à lâmina que lhe decepou a cabeça. Em verdade, não é a lâmina da espada que separa a cabeça do corpo, mas é o pensamento fixo no poder da lâmina, no efeito que ela causa ao corpo físico. É meio Matrix isso, né? Quem assistiu Matrix vai entender o que eu estou falando. Quer dizer, se eu não acredito que a lâmina me faça mal, não vai cortar meu pescoço. Meio Matrix isso, mas com relação ao corpo espiritual é exatamente isso. Se eu acredito que a lâmina corta meu pescoço no corpo físico, também vou acreditar na questão do perispírito. E aí eu fico sem a cabeça. O apóstolo sabia que o corpo perispiritual sobreviveria à morte. E mais, que a verdade liberta dos grilhões da ignorância. Essa frase é ótima. A verdade liberta dos grilhões da ignorância. Santa ignorância. Que esta pode manter degolado um perispírito e aquela torná-lo harmonioso, mesmo quando lhe decepa o envoltório carnal. Então, de novo, eu posso perder uma mão aqui no plano físico. Ao desencarnar, minha mão vai estar lá plena no meu perispírito, porque é a questão mental que vai comandar. A gente tratou disso no outro vídeo. Não vou retomar as questões, né? Já o degolado interpelado por Kardec, condenado a ser decapitado devido ao seu desregramento, homem desvinculado do aspecto religioso e moral, sem nenhuma comiseração para com suas vítimas, sendo ainda desconhecedor do corpo perispiritual em sua complexidade, permaneceu decapitado perispiritualmente, embora sentindo-se vivo e conservando a sua individualidade. No vídeo anterior falamos sobre isso. Kardec então invoca um espírito e pergunta: se eu te olhar agora, como é que eu vou te ver? E o espírito diz: sem a cabeça. A cabeça está do lado do corpo. Por quê? Nos perguntamos. O fato de ter sido decapitado passou a ser o centro de suas atenções, deixando retratar em seu perispírito o foco de seu pensamento. Então ele acredita que ele continua sendo um degolado. Quando ele compreender toda uma realidade, ele vai conseguir restituir a cabeça ao corpo. Creio que podemos resumir o capítulo com as palavras de Jesus: a cada um será dado conforme suas obras.
Que beleza! Então esse mundo de avião que caiu por aí, ônibus que capotou acolá, ribanceira e morre, Romero aqui, fiel ali, jogador de futebol acolá, são os desencarnes coletivos que acontecem pelo mundo inteiro. O resultado é sempre próximo a esse. Um grupo pode ser levado rapidamente, resgatado, outro fica, a maioria fica retida aos corpos. Isso é fato. Seja em desastre coletivo ou individual, a maioria fica retida. E outro grupo finge, finge de bobo, finge de moita. Você vai fazer parte de qual grupo? Qual grupo você vai estar? Eu ainda vou gravar um vídeo sobre esse capítulo. Vai ser o último, acho, provavelmente. Porque aqui nós temos um relato de um espírito que desencarnou devorado por uma fera. Mas eu vou gravar e veremos no futuro. Porque este vídeo aqui, a gente encerra com a última frase. A cada um será dado conforme suas obras. Aconselho então a cada um de nós a colocar a barba de molho e buscar as informações para não ser pego de surpresa, e uma surpresa desagradável, né? Reflitamos. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.